Olá, turminha do quinto ano B. Vamos aqui fazer a correção da nossa atividade de hoje. Atividade realizada em 13 de agosto de 2020. Ele diz assim, de texto em texto. Então, trata-se de mais um texto de memória, né? Ele diz assim, ó, você vai ler um trecho de uma história que trata das lembranças de uma bicicleta. Então, o narrador aqui é uma bicicleta. Depois, com os colegas, crie e escreva um título para a história. Então, aqui eu vou deixar essa escrita, em vez de ser coletiva, pessoal, porque vocês estão cada um na sua casa, tá bom? Então, ele diz aqui, ó, título a ser criado pela turma. Então, cada um cria o seu. Podia ser Gabriel e sua bicicleta, o menino e a bicicleta, certo? Então, fica a critério de vocês, pessoal. Eu gostei de Gabriel e a bicicleta, mas nem por isso vocês devem mudar o de vocês, não. Pode deixar aí. Então, uma história bem interessante, né? De uma criança que ganhou uma bicicleta e passou com ela longos 4 anos de aventura e diversão. Mas teve um dia que ela ficou pequena para ele e teve que acontecer a despedida, né? Então, vamos aqui agora a atividade. Eles respondam. Essa questão eu orientei que vocês fizessem no caderno, porque o espaço aqui é pouco, né? Do que trata a história? Então, eu já dei uma comentada, mas vou ler aqui o resumo que ele fez, né? É importante que os alunos concluam que o conto trata da história de uma bicicleta desde o momento da chegada à casa do menino Gabriel até ser aposentada, ou seja, até o momento que o menino cresceu e ela tornou pequena para ele, tá bom? Que foi o resumo que ele fez. Ah, tia, o meu eu contei com outras palavras, mas você disse a mesma coisa, que tratava-se da história de um menino, Gabriel e a bicicleta. Se você trilhou sua resposta nessa linha, ok, tá bom? Na letra B, ele pergunta assim, ó, qual o momento da história que foi representado nas ilustrações? Então, nas ilustrações aqui a gente percebe, ó, ele aqui se aventurando, né? E aqui também a despedida, mas vou ler aqui para vocês, ó. A ilustração da página 97 retrata a felicidade do menino e sua bicicleta. Já a página 98 ilustra o momento da despedida do convívio da bicicleta com o menino e vice-versa. Letra C. Quais recursos usados pelo ilustrador na página 98 para passar toda a emoção do momento? Então, ele diz assim, ó, espera que os alunos mencione as cores, entre outros elementos. Então, é essa cena aqui, ó, da página 98. Eu até comentei com uma criança, a gente pode dizer também que aqui, ó, ele colocou como o pôr do sol sendo a roda da bicicleta, né? As cores, ó, todo um tom de cor. A gente sabe que pôr do sol é o sol indo embora. Então, ele ilustrou aqui como se fosse a bicicleta, né? A roda da bicicleta desaparecendo no horizonte. Então, como se fosse assim, a bicicleta desaparecendo da vida do menino. E também a gente olhando aqui, o semblante do menino aqui, né? Cabisbaixo, é de tristeza. Então, foi esses elementos que eu acrescentei aqui a resposta dele, tá bom? Continuando, ele diz assim, ó, letra D. Você estudou que os relatos de memória são histórias reais. A história que você leu pode ser considerada um relato de memória? Aí ele diz aqui, espera-se que os alunos digam que não. Não é um relato de memória, é um conto. Por quê, tia? Porque o relato de memória, ele diz que tem que ser algo real. E no caso aqui, o narrador é uma bicicleta. Então, a bicicleta ela não conta uma história, né? Então, por isso que é um conto. Confuso assim, porque ele usou
memórias de alguém, mas essas memórias aí com certeza foi de um ser humano e não de uma bicicleta, né? Porque a bicicleta não fala, ela não tem sentimentos, é um objeto. Então, por isso que ele diz que não se trata de um relato de memória, se trata de um conto, de uma história. Entendeu? Letra E. Os fatos narrados já aconteceram ou vão acontecer. Circule no primeiro parágrafo os verbos que confirmam sua resposta. Então, aqui, ó, ele diz assim: espera que os alunos respondam que os fatos já aconteceram. Então, vamos lá no primeiro parágrafo, circular os verbos. Ó, aqui ele diz, ó, cheguei, precisei, estava, juntaram, apertaram, prenderam, certo? Então, todos os verbos no passado. Então, se são verbos no passado, o fato já aconteceu, ok? Então, os verbos que vocês deviam circular, ó, cheguei, precisei, estava, juntaram, apertaram e prenderam. Continuar. Questão 3. Nessa história, o narrador é observador, ou seja, não vivenciou os fatos. É personagem, ou seja, vivenciou os fatos narrados. Nós vimos que o narrador é uma bicicleta e que ela vivia toda a história com o Gabriel, o menino, né? Então, o narrador aí é personagem, ou seja, vivenciou os fatos narrados. Tá bom? Continuando. Conte para os colegas qual, na sua opinião, foi a intenção da autora ao escolher a bicicleta como narradora dos acontecimentos. A resposta é pessoal, ele diz aqui, mas eu acho que foi exatamente para dar um tom diferencial ao texto, né? Como se ela estivesse dando sentimentos a um objeto, que tudo isso auxilia na imaginação da criança, porque geralmente a gente se retrata os sentimentos só do ser humano. Então ela quis fazer uma história com o olhar do objeto, né? Ela disse que ele admirava ela, então deu toda uma beleza ao conto, né? Todo um romance, podemos dizer assim, quando ela quis relatar aí os sentimentos de um objeto. Mas a resposta pode ir para um cunho pessoal, diferente do que eu sugeri. Eu gosto de sugerir para a criança que não colocou nada ter alguma ideia, tá bom? Continuando. 4. Em um conto, tão importante quanto os fatos é a forma como eles são narrados. Então, num conto, a narração e a leitura é tudo, né? Releia o penúltimo parágrafo do conto. Num dia derretedor de miolos e sorvetes, Gabriel veio até a garagem e me levou à rua. Íamos ao parque brincar, correr e inventar pedaladas. Sentou no banco, que já estava esticado ao máximo da altura, e preparou a primeira pedalada. O joelho tocou o guidão. A outra perna, apoiada no chão, dobrou-se para equilibrar. As mãos, antes pequeninas, sobraram tamanho ao segurar a direção. Aí aqui ele diz, ó, o mesmo parágrafo poderia ter sido escrito assim. Num dia quente, Gabriel me levou ao parque para pedalar, sentou no banco, segurou o guidão, tentou se equilibrar, mas já estava pequena para ele. Ele pergunta, qual das formas de narrar você prefere? Por quê? Então, a resposta aqui é pessoal, mas a gente percebe que nessa forma A, forma original, ela tem todo um detalhe, todo um romantismo, certo? Essa questão de detalhes, de você descrever as coisas nos mínimos detalhes, de maneira minuciosa, enriquece o texto, na minha opinião, enriquece o texto porque leva ao leitor a imaginar a cena. Quando você detalha as coisas, você dá um certo romantismo nesse trecho aqui nesse trecho A, ele tem uns detalhes que levam você a ver a cena, certo? Se você fechar os olhos, você é capaz de imaginar a cena de tantos detalhes, sentimentos e emoções que ele deu no texto, certo?
Então, eu vou parar o vídeo aqui e vou gravar um segundo vídeo com a continuação da correção. Então, para essa questão aqui, eu fico com o trecho A, por todos esses fatores que eu já falei, tá bom?